Caros amigos, bem-vindos a mais um Boletim Militar. Nesse episódio, vamos fazer uma análise superficial do primeiro trimestre da guerra na Ucrânia em 2024. Vamos examinar os principais acontecimentos, desafios e desdobramentos que marcaram esse período crucial no conflito ucraniano. Vamos explorar os avanços, retrocessos e as possíveis perspectivas para o futuro. Se você está curtindo nosso conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e fiquem ligados para uma análise detalhada e informada sobre a situação atual na região. Após mais de 2 anos de conflitos na Ucrânia, finalmente a nossa geração pode conhecer até que ponto os grandes senhores do poder estão dispostos a sacrificar o seu povo através de métodos não civilizados. A guerra vem mostrando o lado mais perverso de ambos os lados. Os ucranianos estão passando um sufoco danado nesse primeiro trimestre. Os soldados estão ficando escassos para ser distribuídos por mais de 1.000 quilômetros de trincheiras em seu território, enquanto os russos anunciaram ao mundo a criação progressiva de 2 novos exércitos com cerca de 700.000 homens. Muitos dos homens que estão aptos ao serviço militar obrigatório na Ucrânia tentam buscar maneiras de escapar do país e não lutar nas trincheiras. Para esses homens, a fuga da Ucrânia vale alguns milhares de dólares. Diferentes tipos de esquemas para escapar do país são descobertos constantemente. Alguns homens não nascem para a guerra, é o que um dos fugitivos argumenta. Mesmo com seu país sendo violado, infelizmente não dá para julgar esses homens. No fronte de combate, os russos já aniquilaram cidades importantes como Mariupol, Bakhmut e agora, no primeiro trimestre, conquistaram as ruínas de Avdiivka, uma importante cidade ucraniana. A batalha nessa última cidade foi marcada por uma retirada dramática e desordenada das tropas ucranianas. Fatores como a demora na ordem de retirada e o avanço esmagador das tropas russas fizeram com que os ucranianos abandonassem a cidade dramaticamente, deixando seus feridos para trás. Foi um momento que abalou as tropas ucranianas e deixou o mundo chocado. Os russos não fizeram muitos prisioneiros nessa oportunidade. No mês de março, as eleições presidenciais na Rússia deu vitória esmagadora para o novo czar russo, o Vladimir Putin, que deve ficar na liderança do país até 2030. O Putin encontrou pouca resistência nas urnas e tímidos focos de protesto nos locais de votações. Entretanto, a vitória de Putin chegou com um toque amargo. A Ucrânia, mesmo perdendo a batalha em seu território, foi ousada e iniciou uma série de ataques estratégicos em diferentes pontos do território russo através de drones kamikazes, e cidades como Belgorod e Kursk na Rússia vão ganhar os holofotes internacionais na guerra. O conflito teve suas reviravoltas no mês de março, quando cerca de 3 batalhões inteiros que antes lutavam na guerra ao lado dos russos se rebelaram contra o governo de Moscou e iniciaram uma marcha em território russo que foi fortemente reprimido às margens da cidade russa Belgorod. Nesse mesmo dia, os russos mostram ao mundo um ataque fervoroso contra as tropas invasoras e de suporte. Entretanto, é a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que um exército ataca uma cidade da mãe Rússia, levando pânico à população. Emergencialmente, Belgorod evacuou para diferentes regiões do país cerca de 9.000 crianças e 2.500 adolescentes. É uma separação dolorosa para essas famílias russas.
Porém, Belgorod vem enfrentando um furacão de fogo e terror nos céus da cidade, com os ucranianos enviando drones e mísseis todos os dias e noites e os russos defendendo com as baterias antiaéreas. Alguns escapam e atingem alvos civis. Mesmo com a Rússia ganhando a guerra, produzindo 3 vezes mais armas e munições que os aliados podem fornecer à Ucrânia, o Putin amarga com as refinarias sendo destruídas e a população de cidades fronteiriças sofrendo com o frio da espinha, com o terror da guerra. Irado, Vladimir Putin faz chover fogo dos céus em várias cidades na Ucrânia ao mesmo tempo, por semanas seguidas no mês de março. Milhões de dólares em drones e mísseis hipersônicos rasgaram os céus, levando dor e destruição todos os dias. A princípio, infraestruturas básicas para a vida humana viram alvo dos russos, e o mundo fica chocado com o ataque à maior hidroelétrica da Ucrânia, Zaporizhzhia. Uma população de milhões na Ucrânia ficam no escuro, sem energia, é dramático. Agora, bairros residenciais também são atacados indiscriminadamente por ambos os lados. Foi no mês de março que um jogador esquecido no tabuleiro da geopolítica apresentou ao mundo sua jogada e efetua um ataque bárbaro em Moscou, no Crocus City Hall, deixando uma centena de vítimas fatais e outras várias feridas. O grupo extremista ISIS assume a autoria dos ataques e deixa bem claro para o mundo que estão articulados e ativos para atacar em qualquer lugar, em especial na sua inimiga Rússia. Todos os suspeitos do ataque foram capturados e expostos ao mundo. Segundo investigações russas, os suspeitos pretendiam fugir para a Ucrânia e foram financiados pelos ucranianos. Não foi apresentado provas. O governo de Kiev nega. Com cidades arrasadas e territórios perdidos, já sendo reconstruídos pelos russos, a Ucrânia não encontrou outra alternativa a não ser tirar o foco do combate nas trincheiras e atacar dentro do solo russo. A cidade Belgorod foi uma das escolhidas e é castigada há dias, e refinarias em vários pontos do país ficaram inoperantes com os ataques. Entretanto, a estratégia não agradou ao maior aliado de Kiev. O tio Sam não gostou do aumento do preço do petróleo no mundo devido à crise nas refinarias russas, gerando inflação na economia global em pleno pleito eleitoral norte-americano. Sem mencionar o fato de que atacar diretamente ao solo russo pode influenciar a decisão do Putin de usar uma arma nuclear tática contra a Ucrânia, argumentando legítima defesa. O que você acha que os aliados fariam se o Vladimir Putin tomar essa decisão? A França já se pronunciou como favorável às manutenções dos ataques, inclusive enviando mísseis de precisão poderosos para a Ucrânia e recentemente ameaçando de enviar tropas à Ucrânia. A princípio, Kiev não acatou o pedido norte-americano e continuou os ataques à mãe Rússia. Os ucranianos penetram cerca de 1.200 quilômetros dentro da Rússia para destruir uma fábrica de armas. No campo de batalha, os russos reivindicaram recentemente cerca de 400 quilômetros de novos territórios ucranianos conquistados, sem mencionar que a Rússia vem destruindo equipamentos modernos do Ocidente no fronte e expondo equipamentos como troféu de guerra em Moscou. Como a guerra é um processo evolutivo, os russos testam sua nova bomba secreta, que não gera calor e dificulta a defesa aérea no abate. A nova arma foi testada com sucesso. Na região da Crimeia,
Já anexada pela Rússia desde 2014, os ucranianos fazem ataques cirúrgicos a estruturas militares no final do mês de março. No mesmo período, os ucranianos afundam 2 navios da frota russa do Mar Negro através de um ataque com drones subaquáticos. Desde o início da guerra, a Rússia perdeu cerca de 1/3 de sua frota do Mar Negro. Ainda na região da Crimeia, em Sevastopol, um avião de combate russo é atingido e faz um mergulho vertical para o fundo do Mar Negro. Segundo informes, aconteceu o chamado fogo amigo de baterias russas. Moscou nega e Kiev não assume o ataque ao avião. O conflito segue dramático dia após dia. Seguimos na cobertura completa do conflito e atentos a qualquer atualização do fronte de guerra. Se por acaso você gostou, curte e deixa a sua opinião nos comentários. До наработки обои не нарушаем. Вопросы не задаем. По первой команде покидаем зал. До свидания.